Como fica o afastamento médico quando algo nos acontece aqui em Portugal? Qual é a diferença do afastamento do trabalho pela Segurança Social e pelo seguro obrigatório das empresas? Qual a diferença e a disparidade nos preços de medicamentos para quem tem ou para quem não tem número de utente? Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou o Sidney, tem a Lu também que está fazendo almoço ali. Nós vamos abordar um tema que é muito importante e esclarecedor a respeito do tratamento médico, afastamento médico e preços de medicamentos aqui em Portugal. E também falar um pouco porque eu tô com essa cara toda amarrotada. Olá a todos. O vídeo ele não foi um vídeo planejado, eu decidi fazer de última hora. Na verdade, esse final de semana ele foi um pouco difícil para mim em relação a extração dentária que eu fiz. Ela foi bem complicada, né? Como vocês viram num vídeo, vídeo passado eu falei sobre o meu tratamento dentário. Eu estava fazendo um canal, mas acabou que o dentista não conseguiu entrar numa das raízes, né? Tentou, mas não conseguiu. Ele tentou por 3 oportunidades, então acabou não dando. Eu tive que extrair o dente, né? E ele até citou que, como aqui em Portugal as pessoas preferem muito mais extrair o dente do que tratar canal, né? A estatística dele, pelo menos no consultório dele. Mas comigo eu tentei ir pelo caminho contrário, mas eu não teve jeito. Então eu tive que extrair. A minha recuperação não tem sido fácil, porque inflamou bastante, deu muita febre. Então acabei me medicando, né? Antibiótico, anti-inflamatório. Quase não fiz o vídeo, mas eu decidi então fazer relacionado à questão médica e fazer um comparativo entre Brasil e Portugal no que diz respeito à questão de afastamento médico do trabalho, né? No Brasil, bem sabemos que tem o nosso famoso INSS, em que para você ter acesso a um afastamento médico, você precisa, por exemplo, dar a entrada 15 dias pela empresa. Depois de 15 dias, se você permanece o problema, a doença, você dá a entrada no INSS, e ali somente depois de 1, 2, 3, 4 meses depois de aprovado o seu afastamento, você passa a receber aí esse valor de subsídio de doença, né? Eu disse isso, eu fiz até aqui em Portugal é um pouco diferente. Não existe aquela questão do atestado médico para ser abonado, 1, 2, 3 dias, como muitos aí adoram, né? Ficar doente, ter o atestado e não trabalhar. Aqui o dentista ele deu aqui o que eles chamam de justificação, né? Dizendo para eu ficar 24 horas de repouso. Esse repouso ele não é remunerado, ele é um repouso realmente só para eu não conseguir trabalhar, justificar pela empresa para que eu não seja aí penalizado por isso. Mas não fui trabalhar na sexta-feira. Sábado só de recuperação. Domingo hoje eu tô ainda não tô muito legal, né? Pelo menos esse foi acho meu pior dente que eu extraí, né? Foram poucos que eu extraí, mas esse não foi muito legal. Não pelo dentista, que foi muito bom, mas pela recuperação em si. Cada extração, cada procedimento odontológico, médico, o corpo reage de uma forma diferente. Então, por exemplo, para você conseguir o subsídio de doença, né, para matar a curiosidade de muitas pessoas que perguntam para nós, o subsídio de doença no Brasil e em Portugal eles são bem diferentes. Em relação ao valor, no Brasil se paga no mínimo um salário mínimo, e acima disso calcula-se pela média, né, a média histórica de contribuição. Aqui em Portugal é diferente nesse sentido, porque os valores eles são menores, geralmente bem menores do que o ordenado mínimo. Então ele é um subsídio puramente para ajuda mesmo, né? No Brasil, em que muitos preferem se afastar para poder receber esse valor, aqui não é um negócio muito vantajoso, porque realmente o valor ele é bem baixo. As empresas são obrigadas a pagar um seguro obrigatório. Então nesse seguro, se você tem alguma lesão, alguma doença proveniente do trabalho, você acaba aí tendo a cobertura do seguro obrigatório das empresas. Então, se você der a entrada no seu afastamento por doença,
por um acidente de trabalho, uma lesão relacionada ao trabalho e acionar o seguro da empresa, geralmente o valor que você vai receber por mês, ele é maior, né? Lembrando também que em alguns casos você recebe até indenização, dependendo da gravidade, do tempo de afastamento, dependendo do seguro do contrato, você recebe às vezes até uma indenização em relação a isso, né? E, por exemplo, medicação. Quando, por exemplo, você precisa acionar o Serviço Público de Saúde no Brasil, aí no Brasil, você tem acesso à medicação do SUS, que fica aí sempre naquelas farmácias anexas das UPAs. Então, grande parte dos medicamentos você tem acesso através das farmácias da UPA, que não é igual. Aqui você tem acesso à medicação, pelo menos pela minha experiência. Se alguém tiver uma informação diferente, por favor, fale nos comentários. Mas se você tem acesso ao Serviço Nacional de Saúde, tem seu número de utente, você tem descontos na medicação. Por exemplo, vou comprar aqui 3 medicamentos, um anti-inflamatório, um antibiótico e aí um para dor, né? Para dor. A soma desses medicamentos aqui dariam ali por volta de 15 euros, mais ou menos, de 15 a 20 euros, esses 3 medicamentos. Só que como eu apresentei no meu de utente, esse valor ele baixou aí para cerca de 7 euros. Uma grande ajuda, porque se pagasse pelo preço normal ficaria muito mais oneroso. Uma vez, por exemplo, que eu paguei, por exemplo, 30 euros na minha extração, né? A extração aqui em Portugal ela varia conforme a complexidade do dente. Então ela pode variar aí de 30, 40 até 150 euros para dentes muito complicados, né? O meu ele não foi fácil, né? Ele foi um molar complicado, mas ele me cobrou 30 euros. Eu já fui também lá em outras 2 visitas sem cobrança. Então é muito importante, as pessoas elas não ligam muito para essa questão médica, elas ligam mais para a questão quando vão emigrar, questão de trabalho, questão de onde vão morar, valor de salário e tudo mais. E elas não se lembram às vezes dessa questão médica, muitos não sabem nem o que é PB4. Então ao virem para Portugal, acabam não se incomodando com outras áreas necessárias a se preocuparem. E quando chegam aqui, acabam passando aí por apuros. A Lu, por exemplo, deu entrada no PB4 dela, só que demorou muito a chegar. Ela veio mesmo assim, não teria como esperar, mas acabou tendo muita dificuldade de atendimento em relação a não ter o PB4. Uma consulta, por exemplo, num hospital sem um PB4, o valor ele é absurdo, né? Então, historicamente falando, até mesmo no YouTube, são assuntos que não interessam muito as pessoas. Conto, por exemplo, assuntos relacionados a trabalho, valor de ordenado, né, compra de carros, né? Por exemplo, se eu fizer um vídeo sobre carro, ele vai ter muito mais visualização do que um vídeo falando sobre saúde. Então é muito importante, principalmente para quem vem com família, se preocupar com essa questão da saúde, porque sem saúde você não tem como trabalhar. Sem trabalhar você não tem como se manter, comprar as coisas que você precisa para viver bem aqui e ter aí um padrão de vida melhor, como todos muito esperam quando vem aqui para Portugal. Tá certo? Então assim, existem essas diferenças relacionadas ao afastamento por relacionado à doença. Existem diferenças relacionadas a valor de medicamentos para quem tem ou para quem não tem utente. Então fiquem muito atentos em relação a isso, porque isso pode fazer uma grande diferença lá na ponta, na conta final de você morar aqui. Lembrando, é muito importante vocês pedirem sempre, é muito importante sempre vocês pedirem a inclusão do NIF nos atendimentos médicos, nos medicamentos, pois isso lá na frente pode servir como abatimento no IRS e isso pode voltar como restituição para vocês, tá bom? Então atentem-se a esse detalhe. Eu sei que não é o assunto dos mais interessantes para muita gente, mas é primordial. Eu queria dar uma mensagem aí. Eu fiz 2 vídeos anteriores falando aí das declarações da Luana Piovani,
Eu tentei enfatizar que eu não tenho nada contra a atriz, né, que foi apenas uma opinião, minha forma de pensar, que pode ou não estar correta. Então eu queria dar um recado aos haters aí, principalmente aos haters, as pessoas aí que gostam às vezes de vir com comentários destilando raiva aí relacionado a assuntos que não concordem. Mandem sempre as mensagens que vocês quiserem, concordando ou discordando, dando like ou dando dislike, não tem importância. Eu dou muito valor até às pessoas que não concordam, porque sendo assim a gente acaba tendo um contraponto de melhorar de repente alguma área que a gente possa estar errado. Mas as pessoas que de repente mandam comentários aí nervosos, né, bem chateados, tenham ao menos a inteligência de não falarem palavrões ou cometerem o erro de serem xenófobos ou com brasileiros ou com portugueses, porque eu tenho respeito tanto com portugueses ou quanto brasileiros. Então a forma mais burra de vocês terem um comentário de vocês retirados é cometerem realmente discriminação, falarem palavrão e algo nesse sentido, tá certo? Podem discordar à vontade, isso faz parte, eu acho isso também muito legal, não me incomodo às vezes com dislikes, mas não cometam a burrice de mandar mensagens xingando essas coisas mais, porque serão mensagens apagadas. Tá? No geral, podem dizer que eu sou chato, que eu falei mó besteira, etc., que eu não me incomodo, porque isso faz parte. Isso faz parte do sentimento de democracia que existe no Brasil, em Portugal, em várias partes do mundo. Só não realmente cometam aí o erro de falarem coisas impróprias, pois isso eu apagarei na velocidade da luz e eu não ligo para pessoas mal educadas, apenas para as pessoas que realmente sabem comentar, mesmo que seja um comentário que não concorde comigo, pois isso faz parte, tá bom? Desculpem aí a minha indisposição, desculpem a Lu não ter aparecido, a Lu ela tem muitos afazeres também, então às vezes ela não consegue estar aqui comigo, e hoje foi no sacrifício mesmo, espero de alguma forma ter ajudado. E qualquer dúvida podem mandar mensagens, coloquem nos comentários as dúvidas de vocês, que de repente se eu não conseguir sanar, outros também podem. E é isso, desejo a todos aí uma feliz semana, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, fiquem com Deus e até mais se Deus quiser.